Agora, iremos chamar nossa irmã Simone para fazer nossa ambientação. Boa noite a todos, queridos companheiros. E para o nosso preparo, vamos ler do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 18. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tenha calma sempre. O que agora não se resolve está a caminho da solução. Vamos então elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus por estarmos aqui, que podemos ter um ótimo estudo, que possamos escutar a palavra da nossa expositora da noite com tranquilidade e que possamos aprender bastante. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora teremos o nosso momento de arte espírita com o teatro Deus em Nossa Consciência. Beatriz estava varrendo sua loja quando viu Oscar se aproximando. Ele é um simpático senhor de cabelos brancos e um sorriso largo no rosto. É uma pessoa em situação de rua, que por onde passa distingue sorrisos e conversas divertidas. Ela já o havia encontrado em outro momento perto de sua casa. Olá, minha jovem. Sabia que carrego nas costas a minha casa? Aqui eu tenho minhas roupas, meus alimentos, minha cama e o meu cobertor. Caramba! É coisa dessa, hein, seu Oscar? Senta aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou buscar para o senhor no copo d'água. Agradecido. Nossa, como está linda essa manhã de outono. Olha, seu Oscar, sua água. Olha, eu achei ali nos bastidores da loja um biscoito recheado. O senhor aceita? Uma delícia. Puxa, aceito sim. Eu adoro biscoito recheado. Sorrindo, agradeceu, enquanto uma lágrima discreta brotou em seus olhos. Ai, seu Oscar, é para o senhor ficar feliz por ter ganho um biscoito. Eu sei, minha filha. São lágrimas de alegria, sabe? Eu fico bastante emocionado quando recebo a atenção das pessoas. E eu me lembro, fico pensando que Deus reside em nós e sua lei na nossa consciência. Ai, que isso, seu Oscar, o senhor é uma ótima companhia. E todos nós somos iguais perante Deus. Vamos fazer o seguinte? Olha, escondido, o senhor aparece aqui mais vezes e quem sabe eu preparo um lanchinho para o senhor. Tá bem, mas hoje eu preciso ir. Tá bom, foi boa a conversa. Obrigado pela conversa e pelo biscoito. Vou guardar para mais tarde. Vai com Deus. Fique com ele também, minha amiga. Deus te abençoe. Quanta sabedoria de um homem que traz sua casa às costas. Bom, agora teremos nosso momento de estudo com a expositora Carla Andrade, trabalhadora aqui da nossa casa,
em substituição ao expositor Marcelo de Lucas. Estamos continuando o mês em homenagem ao livro espírita, e o tema de hoje será As Leis Morais, de Rodolfo Caligari. A todos. É bom ver esses rostinhos conhecidos, porque aí o coração fica quentinho, o nervosismo já vai passando, todo mundo conhecido, é muito bom. Então, nós estamos no mês do livro espírita, e o nosso tema hoje é falar do livro de Rodolfo Caligari sobre as leis morais. Não pretendemos aqui aprofundar em nada, vamos falar muito superficialmente, porque são 10 leis morais, cada lei dá um seminário, não é nem uma palestra, porque cada lei tem vários itens, se desdobra, e então assim, é muito profundo. Então nós vamos passar aqui superficialmente, mas acredito que a gente vai conseguir entender um pouco e depois passar a estudar, que é importante, porque as leis morais, na verdade, precisam ser estudadas para a gente conseguir usá-la como código de conduta, que é a proposta, né, das leis morais. Mas antes nós vamos falar sobre o autor, que é importante, o autor do livro. E aí nós temos aqui, eu não imprimi aqui, vou fazer assim, vou ler aqui. As leis morais, a gente está falando de Rodolfo Caligari, ele nasceu em 30 de 10 de 1913. Rodolfo Caligari tornou-se espírita aos 21 anos de idade. Durante 4 décadas trabalhou pelo movimento espírita, participou ativamente dos esforços para a unificação das sociedades espíritas, desempenhando funções na União Municipal Espírita de Rio Claro e no Conselho Regional por 10 anos. Também publicou vários artigos publicados em órgãos da imprensa espírita, incluindo a revista Reformador, além de 5 livros de cunho evangélico doutrinário, sendo 4 deles parte do acervo da Federação Espírita de Brasília. Nasceu na cidade de Americana, São Paulo, em 30 de outubro de 1913 e desencarnou em 15 de agosto de 1975. Esse é o autor do livro que nós vamos falar um pouco. E ele inicia o livro com essa nota: os assuntos desenvolvidos nesta obra apoiam-se no Livro dos Espíritos, parte 3ª, ou foram por eles inspirados. Porque esse livro do Rodolfo, ele faz parte da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que faz parte do Pentateuco de Kardec. Então, ele pegou as leis morais e foi desenvolvendo de acordo, inclusive, com as questões do Livro dos Espíritos, né? E aí ele colocou essa nota que eu achei importante. Ele diz assim: Kardec, lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade. É a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de enganação. Isso foi Emmanuel que psicografou através de Francisco Cândido Xavier e foi publicado na revista Reformador. Nós falamos aqui na divulgação de esquecer a Gênesis em algum lugar, porque é para divulgar. Quando fala, ele está citando Kardec, porque a importância que Kardec tem de trazer a codificação, mas nós estamos divulgando a doutrina espírita. E aí nós vamos, já que eu peguei, vou ficar com ele aqui, para o capítulo 1, porque as leis morais, elas são 10. E aí nessa parte 3ª, inicia do capítulo 1 e vai até o capítulo 12.
E no capítulo 1, ele fala sobre a lei divina e a lei natural. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu acho que da nossa cabeça isso já responde uma porção de coisa, né? Porque se Deus só é infeliz quando dela se afasta, e a gente entende o motivo dos nossos sofrimentos aqui na Terra, né? E aí ele pergunta, na 615, é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Então, nós temos as leis dos homens. As leis dos homens, elas se modificam de acordo com o tempo, com a necessidade, né? Nós falamos muito, inclusive, sobre quantas leis precisam de reforma. E isso se modifica, mas as leis de Deus não se modificam. E as leis de Deus são as mesmas em todo o planeta e em toda a atmosfera terrestre e espiritual. Não serve só para a gente aqui, para o planeta Terra, porque Deus, Ele é o único e Ele rege todos os planetas, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Então, a lei de Deus, ela é imutável e através dessa lei, que é a lei natural, que é a lei divina ou natural por quê? Porque Deus é o nosso Criador, criou os Espíritos, então é natural. Então, a lei de Deus, vamos lá seguir, senão eu me perco. Tem que passar. Nós vamos para a primeira lei. Como eu disse, nós vamos falar superficial porque é muito extenso. É um livro de 200 páginas, 45 capítulos. Não cabe a nós aqui conseguir passar toda a informação do livro. Nós queremos passar pelo menos as leis morais. E aí nós temos a primeira lei, que é a lei de adoração. Essa lei, ela incentiva a prática da prece como meio de conexão com o divino, promovendo o cultivo da fé e da gratidão. E olha como a doutrina espírita, ela está sempre em comunhão com Jesus. Porque no Sermão da Montanha, Jesus disse: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 21. E por que eu trouxe nessa lei de adoração essa frase de Jesus, onde está o vosso tesouro? Porque quando fala de lei de adoração, que é a primeira lei, Deus, quando coloca a lei de adoração, não é porque Ele deseja ser adorado. Não é essa a proposta de Deus, até porque Deus não tem sentimentos humanos, né? Então Deus não é como a gente, Ele não fica com raiva, Ele não se entristece. E também não é porque Ele quer ser adorado, Ele nem quer escravo. Quando ele traz a lei de adoração, é porque nós somos, ou iremos nos tornar, em algum momento, imagem e semelhança de Deus. E aquilo que eu adoro é aquilo que eu me torno. Por isso que Jesus fala essa frase: onde estiver o vosso tesouro. Porque aquilo que eu gosto muito, eu me torno aquilo. Aquilo que eu gosto muito é o que eu passo a fazer o tempo inteiro. Então, nós podemos pegar o exemplo do dependente químico. O dependente químico, ele tem o estereótipo da dependência química. Praticamente, a gente, quando olha o dependente químico, a gente já reconhece. Porque é aquilo que ele está dependente, é aquilo que ele faz o tempo todo. É aquilo que ele está viciado. Não vou usar nem só o que ele gosta, mas é o que ele está no vício. E aí ele tem todo esse estereótipo. Por isso que Jesus fala: onde está o vosso tesouro? Porque o vosso tesouro é aquilo que a gente mais gosta de fazer. Ou mais, a gente às vezes pode até não gostar, mas às vezes a gente está viciado em fazer. A gente está preso em fazer. Então, se eu começo a ficar, a gostar de adorar a Deus, eu vou ficar semelhante. Porque onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Meu coração vai ser
vai estar mais próximo de Deus. E aí, o Rodolfo ele coloca uma nota. E posto que Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-os uns aos outros. Pois como sabiamente nos ensina o João, o apóstolo, se o homem não ama seu irmão que lhe está próximo, como pode amar a Deus que não vê? Porque para adorar a Deus, as leis elas vão se complementando, a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo. Porque para adorar a Deus, é preciso seguir aquele mandamento de Jesus. O que Jesus disse para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem como amar a Deus se a gente não amar o próximo. Não tem como adorar a Deus se a gente não amar o próximo. Não fecha, essa conta não fecha. Porque para Deus, a única adoração que funciona para Ele é o amor ao próximo. Não é a gente ficar venerando Ele, não é essa a proposta. Não são os rituais, é o nosso amor em relação ao nosso próximo. É uma caminhada, né? Nós estamos caminhando. A nossa caminhada ainda é longa. Já caminhamos bastante, mas ainda temos. Não é para a gente sair daqui deprimido, não, tá? É para a gente sair daqui esperançoso de que nós, espíritos em evolução, vamos chegar lá. Agora nós vamos para a segunda, que é a lei do trabalho. Enfatiza a importância do trabalho, não só como meio de subsistência, mas como uma ferramenta essencial para o progresso moral e espiritual. Então, adorar a Deus é uma lei natural, a lei do trabalho é uma lei natural. Trabalhar é importante. Na psicologia a gente fala que trabalhar é terapêutico. É tão importante você trabalhar, você se sentir útil, porque através do trabalho vem a evolução, mas também vem esse sentimento de utilidade. Muitas vezes a depressão vem justamente por você não se sentir útil. E quando a gente fala de trabalho, não é só o trabalho remunerado, é todo o trabalho que é útil. Inclusive, isso é uma informação lá do Livro dos Espíritos. Os Espíritos, Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Toda ocupação útil é trabalho. Isso significa que aquela dona de casa que está lá fazendo aquela comidinha, e aí os filhos e o marido chegam com aquela comida quentinha, aquela casa cheirosinha, arrumadinha, isso é um trabalho útil. Muito útil, por sinal. Porque quem não quer chegar numa casa limpa, cheirosa e organizada, com a comidinha pronta? É um trabalho muito útil. Todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. E ele diz para Jesus, ele fala que ele trabalha, que o Pai trabalha o tempo todo, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Essa é a importância do trabalho. Através do trabalho é o nosso processo de evolução, de transformação, de conhecimento. Então, se Deus trabalha, Jesus trabalha, a gente também precisa trabalhar. Até para a gente poder se movimentar e sair do lugar, porque faz parte do processo evolutivo. E nós, enquanto espírito, o nosso corpo físico precisa descansar, mas o nosso espírito não precisa. Então, aquela ideia que a gente tinha antes de chegar ao espiritismo, de conhecer o espiritismo, de que vai morrer e vai descansar, primeiro que o espiritismo matou a morte, a gente não morre mais, né? O espírito é imortal. E o espírito ele vai continuar trabalhando, porque quem precisa de descanso é o corpo físico, que precisa mesmo, tá? De preferência 8 horas de sono, de 7 a 8. Porque é no descanso físico que tudo se reforma dentro do nosso corpo físico e na nossa mente. Então, o descanso físico, a noite de sono é muito importante. Mas o espírito, ele continua. Inclusive, alguns vão trabalhar, cada um vai para um lugar, inclusive quando está nesse horário de sono, né? Mas trabalhar nós vamos continuar, mesmo após a nossa partida daqui, e vamos querer, tá? Porque quando a gente começa a entender que o trabalho é útil e a gente evolui pelo trabalho, a gente começa a pedir para trabalhar, de verdade. E esse trabalho
aqui no planeta Terra não é um trabalho solitário. Nós podemos até achar que estamos sozinhos, mas nós não estamos. Deus está sempre conosco, nos auxiliando no trabalho, na nossa evolução. Os amigos espirituais, nossos mentores, a gente nunca está sozinho. Aquele que pensa que está sozinho em algum momento não está. Então aproveita a companhia de Deus e dos bons espíritos de Jesus para a gente poder trabalhar nessa nossa evolução, né, espiritual. Agora vamos para a terceira lei, que é a lei de reprodução. Assegura a continuidade da vida, destacando a responsabilidade nas relações afetivas e familiares. Importante a lei de reprodução, porque nós precisamos reencarnar, os espíritos precisam reencarnar. É importante a gente conseguir passar uma geração para outra. É importante a lei de reprodução para os animais, para as plantas, a lei de reprodução para a natureza como um todo, né? Mas ele também diz, o Rodolfo, ele diz assim, ó, sem dúvida, a reprodução dos seres vivos é lei de natureza e preenche uma necessidade no mecanismo da evolução. Isso não quer dizer, entretanto, seja proibido ao homem adotar certas medidas para regular. Tudo depende da finalidade que se tenha em vista. O que ele está dizendo para nós é que mesmo na lei de reprodução, a gente não precisa, nós temos a lei de reprodução, que é uma lei divina natural, mas nós também precisamos ter um pouco de prudência, porque não dá para se reproduzir, porque, por exemplo, nós temos filhos, mas ter filho é uma necessidade, mas é de uma importância enorme, porque é preciso manter esse filho, e não só com as coisas materiais. As coisas materiais são importantes, é preciso oferecer, mas é manter esse filho com afeto, é manter esse filho com atenção, com amor, porque nós reencarnamos e com desejo de ser amado, todo mundo. Ser amado, de ter atenção, de crescer emocionalmente forte. Para isso a gente precisa desse amor, principalmente da infância, da adolescência. Então, se a gente começa a reproduzir sem dar importância para isso, a gente está fazendo de uma maneira equivocada. Não é essa maneira. Então, não há problema, o que ele diz para nós, que não há problema evitar. Tudo depende da finalidade. E como ele disse, depende, eu lembrei da psicologia, porque na psicologia não tem nada fechado, tudo depende. E aqui também depende, porque não é para a gente pensar de uma forma equivocada. É só para manter uma organização dentro do nosso órgão, né? Porque a lei de reprodução dos animais, das plantas, tem algumas plantas que invadem o espaço da outra e aí matam. Eu não sei explicar muito bem, mas tem isso na biologia. Tem os animais que acabam se reproduzindo demais e aí começam a ter que diminuir, castrando, porque ele está causando mal no ambiente. Então, na verdade, a lei de reprodução é importante, mas precisa que seja de uma forma regular, para que tudo funcione bem no nosso cosmos universal, né? Vamos agora para a quarta lei. A quarta lei é a lei de conservação. Motiva o cuidado com a própria saúde e bem-estar, reconhecendo o corpo físico como instrumento valioso para o espírito. Essa lei de conservação ela é para nós, enquanto pessoas, espíritos e corpo físico. Ela também é para o planeta de uma forma geral. É importante a gente aprender a conservar, a manter. Nós falamos muito disso agora nesse momento em que a gente está, desse aquecimento global, de como nós temos deixado a desejar em relação ao nosso planeta. E ele diz que o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho. Sufocai vosso egoísmo semelhante a uma serpente que vos corrói o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento do que pelos rigores que não são mais deste século. Quem fala isso para nós são os espíritos respondendo lá a Kardec. Os espíritos é que dão essa instrução para a gente.
O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e sofrimentos. Nós temos esse instinto, né, quando a gente passa por algum perigo, que a gente precisa, o nosso corpo dispara todinho para luta e fuga, quando a gente se prepara para lutar ou para fugir, que a gente tem todas aquelas sensações de medo, de pânico e ansiedade que muita gente está tendo agora, sem precisar lutar ou fugir. O corpo anda disparando sozinho, sem estar numa situação de luta e fuga. Nós nos preparamos, porque a lei de conservação faz com que a gente tenha esse instinto de ir numa situação em que estamos em perigo, a gente querer fugir. E a gente pensar primeiro em nós, e está tudo bem, porque é a lei de conservação. E assim, o que é a lei de destruição? Ela explica a necessidade da destruição para a renovação da vida, ensinando a aceitação das perdas como parte do ciclo natural. Então, nós vamos, a lei de destruição, ela serve para o planeta de uma forma geral, para nós, porque nós também vamos embora, e vamos voltar depois em outro momento, ninguém fica o tempo todo, né? Nada fica o tempo todo, mas a lei de destruição ela é importante para a transformação, para a reforma, para a mudança. Então se destrói e aí nasce de uma outra forma. O planeta vem passando por isso já há 5 bilhões de anos, desde quando o planeta Terra começou, mais de 5 bilhões de anos, ele vem se transformando o tempo todo através da lei de destruição. É uma lei que faz parte do ciclo natural da vida. Às vezes a gente acha que o mundo está acabando, o mundo não está acabando. Ainda não. Porque um dia o planeta Terra não vai ser mais necessário. Um dia. Mas está muito longe disso. Essa lei, essas destruições, mas também é importante a gente entender que é a destruição natural, não aquela destruição provocada pelo homem de propósito. Não é isso que a gente está falando aqui. Está falando da lei de destruição natural. Que essa lei que é para transformar. E a 6 é a lei de sociedade. Aponta para a importância da vida em sociedade, promovendo a solidariedade e a fraternidade entre todos os seres. Tem muitas questões no Livro dos Espíritos sobre a lei de sociedade, mas eu peguei essa daqui porque eu achei ela bem interessante. A questão 766 pergunta assim, Kardec pergunta aos Espíritos: a vida social está na natureza? E eles respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Porque nós estamos entrando numa era em que as pessoas querem ficar um pouco isoladas, né? Querem ficar, e principalmente agora com toda essa gama de oferta que a gente tem de streams, de ver série, e aí é uma série após a outra. Quando tu vê, tu tá lá, passou o dia, passou a noite, passou o final de semana, ficou preso ali, não se comunicou com ninguém, não falou com ninguém. Eu conheço algumas pessoas que não respondem nem o WhatsApp, que é o nosso meio de comunicação hoje mais frequente, né, que é de mensagem, que não respondem. Eu tenho uma paciente que todo mundo está arquivado no WhatsApp dela, menos a mãe, o pai e eu. Ela falou que eu também não estou, mas o resto todo mundo. Quer dizer, as pessoas mandam mensagem, nem notificação chega, porque ela não quer ver, não quer falar, entendeu? Mas a lei de sociedade é importante. Nós evoluímos em sociedade, porque nós somos interdependentes. Não devemos ser dependentes de ninguém, mas interdependentes, precisamos um do outro. E é uma lei divina, é uma lei natural, uma lei de Deus. Então é importante viver em sociedade.
É importante conviver com as pessoas, viver com a família, com os amigos, ter amigos. Então é tão importante. Eu tenho 3 amigos, 4. Deixa eu ver se tem mais. Não, resto é sobrinho. Tem 4 amigos meus, 1 amigo e 3 amigas. Ter amigo é uma delícia. Você saber que você pode contar com alguém, que você tem com quem desabafar, conversar, alguém para te auxiliar nos teus momentos. Ter amigo é ótimo. Para isso, eu preciso que a gente precisa que a gente conviva com as pessoas, né? Não preciso. Porque senão até as amizades acabam. E com a família também, né? 7. Lei de progresso. Essa lei divina incentiva o desenvolvimento contínuo, tanto material quanto espiritual, como caminho para a evolução individual e coletiva. Temos que progredir. Progresso é para todos nós. Observando-se a atualidade e comparando-a com outro qualquer período histórico, é muito fácil detectar-se as transformações por que passaram a sociedade terrestre, assim como o próprio planeta, sob diversos aspectos. Então, basta a gente olhar para a nossa história do nosso mundo, né? Podemos olhar também para a história do nosso país, mas a história do mundo, a história do planeta, enquanto já progredimos, já mudamos, né? Então, assim, é uma lei de progresso, que bom que tem o progresso, né? Imagina, se a gente continuasse do mesmo jeito, né? Ficasse lá colocando fogo nas pessoas e achando lindo, porque um dia isso aconteceu. Um dia nós queimamos as pessoas na fogueira e a gente ficava feliz, mas não ficamos mais. E nem pode mais fazer essa prática. Ainda bem, olha o progresso, que ótimo. Lei de igualdade. Ressalta a igualdade fundamental entre todos os espíritos, independentemente de sua condição social, raça, gênero, entre outros. Questão 803 do Livro dos Espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? E os Espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Que bom que existe a lei de igualdade, não é? Não é ótima a lei de igualdade? Porque dentro da nossa pequenez de espíritos ainda de terceira ordem, nós algumas vezes chegamos a pensar que somos melhores do que o outro, né? Chegamos a pensar que o outro não tem direito de ter a identidade sexual que ele queira, que o outro está errado em ter que mudar o gênero, que o outro está errado. E aí, nessa lei de igualdade, Deus fala pra gente aqui, ó, na lei de igualdade. Não tem nada errado nisso. Não tem nada errado. Todos estão caminhando na direção de Deus. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Todos, queiramos nós ou não. Achemos nós que está errado, que fulano está errado, que não devia agir assim, que não devia colocar essa roupa, que não devia andar desse jeito, que não devia... Isso é pensamento nosso, porque para Deus, de fato, isso não faz diferença. O que faz diferença para Deus? Eu falei lá na lei de adoração, a primeira lei. Amar ao próximo. Para Deus só conta isso. Para Deus não conta nada mais além disso. Para Deus conta o que nós fazemos com o outro, o amor ao próximo, como nós tratamos o outro, como nós respeitamos o outro. Então, quando nós
começamos a julgar, a criticar, a apontar, nós não estamos amando e também não estamos adorando a Deus, porque a gente adora a Deus amando o outro. Não estou inventando nem criando nada aqui não, tá? Está escrito aqui, eu falei lá desde o início. Está escrito. Isso é ótimo. E é ótimo estudar isso. Eu fico tão feliz com a doutrina espírita, de verdade, eu fico tão entusiasmada. E a doutrina espírita, ela, não sei, aquece tanto meu coração, porque eu de verdade eu já nasci um pouco diferente. Não diferente do ambiente em que eu vivia, né? E quando eu conheci a doutrina espírita, eu falei, mas é isso, eu não sou nada diferente. Na verdade, eu estou em consonância aí com o universo, né? Com o que Deus está colocando pra gente, porque não está errado. Não está errado. Errado está não respeitar o próximo, errado está não amar o outro. Isso é que está errado. Mas o outro ser do jeito que ele deseja ser, não está errado. Para Deus não está. Porque para Deus, vou ler aqui de novo, a igualdade fundamental entre todos os espíritos, independente de sua condição social, de sua raça, ainda bem, né? De seu gênero, entre outros. Todos somos iguais aos olhos de Deus, né? Que bom. Isso conforta. Não sei se conforta vocês, mas a mim conforta de verdade. Lei de liberdade. Destaca o livre-arbítrio como direito essencial, mas também como fonte de responsabilidade pelas escolhas feitas. Então, nós temos a liberdade, mas vamos colher o que plantar, né? Eu sou livre, eu tenho essa liberdade. A liberdade é uma lei, tá? Lei divina e natural. Então, eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Eu sou livre para plantar, mas eu também sou livre para colher. Porque nós vamos, né? Não é justo eu não plantar nada e querer colher, é justo. No final, nós vamos falar de outra lei que fala de justiça. É justo eu colher, eu querer colher porque eu não plantei. O vizinho plantou, eu vou lá e quero do vizinho. Não é justo, eu preciso colher aquilo que eu plantei. Então, eu tenho liberdade, mas é uma liberdade que eu preciso vigiar, né? E aí, na questão 826 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E eu trouxe essa questão porque são muitas questões, tá? Como eu disse, a gente está aqui passando superficialmente, que isso é um trabalho, as leis morais é vasta e muito rica. Aí eu trouxe essa, que ele pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E os espíritos respondem: nas dos eremitas do deserto. Mas nós aprendemos aqui na lei de sociedade que a gente precisa o quê? Socializar, conviver com as pessoas. Então, não dá para ser eremita, né? Não dá, porque o eremita não vai evoluir. Porque se a gente evolui vivendo em sociedade, trabalhando, os leis do trabalho, lei de sociedade, não dá para ser eremita. E aí ele diz: só o eremita, né, que vai poder gozar de absoluta liberdade. Desde que junto estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. E como se complementa? Porque na lei anterior de igualdade, o que a gente falou? Deus ama todos iguais, Deus vê todos iguais. A importância da gente respeitar. Na lei de adoração, Deus, para a gente poder, para adorar a Deus, é amar ao próximo. Aí agora vem a lei de liberdade e fala que desde que juntos estejam dois homens, há entre eles o direito recíproco de lhe cumprir e respeitar. Então tudo se complementa, as leis elas vão se complementando. Como é que eu vou conviver com alguém? E não precisa ser alguém dentro de casa, não. Pode ser alguém vizinho, alguém no trabalho,
alguém andando pela rua, mas o pessoal que dirige, eu sei que dirigir está uma loucura, eu não dirijo, né? Acho que também não poderia não, porque eu já fico freando, quando alguém está na frente eu fico freando, não daria para mim. Mas, colocou mais uma pessoa, é importante respeitar. Então, absoluta liberdade eu não tenho. Por quê? Porque eu preciso respeitar o meu próximo. Está na lei de adoração, né? Respeitar o próximo. Eu preciso respeitar o meu próximo, meu convívio. Eu moro no condomínio e condomínio tem regras. Regras para quê? Para que a gente tenha uma boa convivência, para respeitar o próximo. É importante seguir. Porque senão vai virar uma loucura e daqui a pouco está todo mundo brigando. Então a lei de liberdade, ela não é absoluta. Mas nós temos o livre-arbítrio, que também é uma das questões faladas na lei de liberdade. Nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio me permite ir para a direita ou para a esquerda, tomar decisão, a decisão que eu quiser. Mas como eu falei aqui, nós vamos plantar e vamos colher. Seja a decisão que eu tomar, ela vai ter uma consequência. Mas é o meu direito, porque Deus não quer escravos. Deus não quer escravos. Deus permite a nós, Ele deu para nós o livre-arbítrio, para que a gente não fique ali presa, escravizada a nada. Mas o poder que a gente tem de decidir através do livre-arbítrio, de fazer escolhas. Essas escolhas é que precisam ser bem pensadas. A parte boa é que com as leis morais, a gente estudando direitinho, aqui nós temos o ESD, que é o estudo da doutrina, acontece sábado às 4:30 da tarde. A gente estudando direitinho, compreendendo bem, as leis são um código de conduta. Elas nos ensinam a gente conviver melhor na sociedade, conviver com a gente, se relacionar melhor com Deus e fazer boas escolhas. Porque sem o direcionamento, é difícil fazer boas escolhas, né? E nós somos crianças, porque nós somos espíritos ainda de terceira ordem. Somos como crianças. Crianças precisam de um direcionamento dos pais para conseguir fazer boas escolhas. E nós precisamos de direcionamento, que é do nosso Pai. E Deus, e Ele enviou esse direcionamento através das 10 leis, das leis morais, né? Esse direcionamento para a gente conseguir fazer boas escolhas. E agora nós vamos para a última lei, que é a 10ª. Lei de justiça, amor e caridade. Então nós temos 3 em uma só. Significa que elas não andam sozinhas, porque senão elas não estariam juntas, correto? Lei de justiça, amor e caridade. Considerada a base para uma convivência harmoniosa, enfatiza o amor ao próximo e a prática da caridade como expressões máximas da moralidade. É possível ser justo sem amar? É possível ser justo sem ser caridoso? Tomar uma decisão justa? Porque uma decisão justa, ela não é baseada no egoísmo. Porque se for baseada no egoísmo, já não é mais justo, né? Deixa de ser justo. Hoje, nós vivemos, não só hoje, né? O nosso planeta nós estamos na transformação, passando para a regeneração, então a gente está em modificação. A lei de progresso já mudou muito, mas ainda vamos mudar muito e ainda bem. Isso traz uma esperança, né? Saber que a gente ainda vai mudar muito. Saber que o planeta ainda vai mudar, que nós, talvez nós aqui, não estamos mais tão voltados para o mal, mas ainda tem muitos irmãos nossos que ainda estão muito voltados para o mal, mas eles não vão ficar para o mal o tempo todo, porque faz parte da nossa evolução. Nós não regredimos, o espírito ele não anda para trás, ele pode estacionar e ficar preso ali por um tempo estacionado, mas em algum momento ele vai começar a caminhar. Então até aqueles que ainda estão presos no mal, eles vão deixar, em algum momento eles não vão ficar mais. Isso também enche a gente de esperança. Então a nossa justiça, por exemplo, a justiça
nossa, da terra, dos homens, às vezes ela é muito injusta, né? Muito injusta. Mas ela não está acompanhada de amor e caridade. Então ela consegue ser muito injusta, muitas vezes. E esse sentimento de injustiça traz para nós uma mágoa grande, né? Traz para nós muita raiva quando a gente é injustiçado por alguma coisa. Traz um ressentimento. Não é um sentimento bom. Mas nós só vamos conseguir mesmo praticar a justiça, o amor e a caridade com o conhecimento. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais eu aprendo, mais eu fico livre para fazer boas escolhas, né? Que isso é importante. O verdadeiro justo é aquele que pratica o amor e a caridade. E aí eu coloquei aí amor, justiça e caridade, né? Porque não dá para amar quem ama se é justo. Porque imagina educar uma criança. Você educa uma criança. Se você não for justo, não for caridoso, não amar, essa educação não vai dar bons frutos no futuro. Os três caminham juntos, por isso que estão numa lei só. Lei de justiça, amor e caridade. E para finalizar, as leis são 10, mas a terceira parte ela finaliza com o capítulo 12, que é a perfeição moral. Porque é a nossa proposta, eu não sei se vocês perceberam, que essas leis morais, elas nos levam à perfeição moral. Imagina a gente conseguir praticar. E assim, não fiquem tristes não, a gente vai praticando aos poucos, porque a gente não tinha o conhecimento, agora já tem. Agora não dá para sair daqui e falar assim, não sabia, agora já sabe que existem as 10 leis morais, que são leis criadas por Deus, e nós somos seres, Deus criou os espíritos perfeitíveis. Nós vamos um dia nos tornar espíritos perfeitos, faz parte do processo de evolução. Quanto tempo que vai levar, isso é de cada um, mas nós vamos, queira a gente ou não. A gente retarde isso através das nossas escolhas equivocadas, mas um dia todos vão, porque nós fomos criados perfeitos. Então, um dia nós vamos chegar à perfeição moral, que é o capítulo 12 dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Depois vocês peguem o Livro dos Espíritos e leiam, porque eu não tenho como aqui falar muito dela. Mas nós vamos um dia chegar a essa perfeição moral. Nessa encarnação, não. No meu caso, não sei vocês. Mas, pelo conhecimento e já poder fazer algumas escolhas boas, já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença fazer escolhas. Já começar uma pequena escolha que dá para fazer agora. Respeitar o outro do jeito que ele é. Validar os sentimentos do outro. As pessoas trazem para nós uma dor. Mas infelizmente estamos vivendo numa era em que existe uma frase que está muito na moda, mas que invalida demais o outro, que é a tal do mimimi. Criaram isso, tudo é mimimi, não é mimimi. A dor que o outro sente não é mimimi, é dor. Se é dor, eu preciso respeitar, preciso validar essa dor, respeitar. Se eu conseguir dar esse passo, já estou bem no caminho da perfeição moral. E para a gente fechar, nós temos aí essa mensagem de Jesus, que Jesus disse: eu e o Pai somos um, porque Jesus é o Espírito perfeito, para onde nós vamos caminhar um dia. Muita paz a todos. Agradecendo nossa irmã Carla pelas palavras, vamos então nos acalmar, nos tranquilizar
E que os amigos espirituais, neste momento, possam envolver nosso corpo, nossos corações, que possamos ficar tranquilos para receber as boas energias que esses irmãos estão nos envolvendo nesse momento. Que possamos ter nossos caminhos iluminados com a mão de Jesus, que possamos seguir esse caminho com o nosso Mestre amado. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida e por estarmos aqui hoje, neste momento. Que possamos retornar aos nossos lares com tranquilidade, com a paz que precisamos. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem.